Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Valquíria, trabalhadora da Fraternidade Terceiro Milênio, e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma palestra, na verdade uma conversa, né? Agora nos novos moldes da casa, devido a situação que estamos vivendo, né? Não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e a gente se adaptando para poder levar a fraternidade até sua casa, até vocês, de um modo que vocês consigam se manter aconchegados e acolhidos por nós, né? Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23. O capítulo 23, ele tem o título chamado Moral Estranha. Ao meu ver, é um dos capítulos que, para quem, por exemplo, vai começar a entender ou a estudar o Espiritismo, ou vai ler o Evangelho pela primeira vez, pode ficar surpreso, né? Principalmente para todos aqueles que conhecem a obra e o trabalho de Jesus, porque ele vai ter títulos que vão de contra tudo que Jesus passou e tudo que Jesus pregou. E eu vou dividir esse tema com as minhas colegas Lucinéia e Regina, que estão aqui hoje. Tudo bem, meninas? E elas vão falar com vocês um pouquinho, vão se apresentar, para que vocês possam saber quem são cada uma delas, né? Eu vou começar. Vamos chamar então a Regina. Oi, Regina. Olá, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, a nossa palestra para a nossa palestra de hoje. Meu nome é Regina, também sou palestrante da Casa do Terceiro Milênio e vamos falar um pouquinho da moral estranha hoje para vocês. Ótimo. E agora, não muito menos, a Lucinéia. Oi, Lucinéia. Olá, Val. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa palestra. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá, descortinar essa moral estranha. Descortinar essa moral estranha. E vamos já aproveitar que a gente já está, todo mundo já num ânimo, né, na ansiedade de receber a palestra de hoje, fazer a nossa abertura, como se nós estivéssemos na nossa casa, na fraternidade. Então eu vou pedir para vocês, aqueles que puderem e quiserem, é claro, colocar o copo de água ou jarro, tá, próximo para receber as vibrações, e que estejam todos sentados de forma relaxada, que nada esteja atrapalhando vocês, né, se desvencilhe de qualquer objeto que possa estar deixando vocês tensos, né, ou que tire o foco da atenção de vocês. Que todos tenham uma ótima abertura. Vamos nesse momento respirando calma e profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. No processo de inspiração, trazendo para dentro de nós todas as energias que já foram amorosamente disponibilizadas para cada um de nós. E no processo de expiração, vamos tirando de dentro de nós tudo aquilo que já foi utilizado e que já não nos serve mais. Já se transformou em energia densa. Vamos nos conectando à nossa divindade e vamos agradecendo por todas as experiências vivenciadas até este momento, que tem como único objetivo o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem. Conscientes da presença da divindade maior junto com cada um de nós, vamos visualizando no alto das nossas casas uma pirâmide de luz na cor violeta. Essa pirâmide de luz vai espargindo para os nossos lares, sob o comando do nosso mestre Saint Germain, dos caboclos, dos pretos velhos e dos xamãs, a luz violeta. Essa luz adentra a nossa casa, pela mão desses comandantes, e vai espargindo chamas de luz na cor violeta que vai passando por todos os espaços da nossa casa. Vai limpando, higienizando e transmutando as energias presentes em tetos, pisos, paredes, móveis, utensílios, em tudo e em todos. Vai retirando essas energias e vai mandando para essas pirâmides de luz violeta que já se encontram posicionado no alto das nossas casas. Todas essas energias serão
reequilibradas, requalificadas, sendo levadas nesse momento aos laboratórios da espiritualidade para esse fim. E voltarão assim que se fizer necessário em forma de luz, em forma de muita luz, e graças a Deus. E agora está se posicionando no alto das nossas casas uma pirâmide de luz multicolorida, que vai emanando para os nossos lares, luzes multicoloridas, colocando cada energia em seu devido lugar, onde se fizer necessário, trazendo aos nossos lares o equilíbrio, a tranquilidade, a paz, a saúde, a fé, o discernimento. Percebam a luz azul entrando em suas casas, tomando todo o espaço deixado pela chama violeta, trazendo consciência, trazendo amor nas comunicações, trazendo harmonia. A luz amarela trazendo o discernimento e a sabedoria. A luz rosa envolvendo este ambiente no mais caloroso sentimento de amor, amor universal. Percebam a luz branca chegando e trazendo toda a nossa família espiritual, nossos mentores, nossos anjos de guarda, que nos abraçam nesse momento e dizem: eu estou aqui. Percebam a chegada dessa luz amarela dourada intensa, que vem como um sol, que vai girando, 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 e que vamos nos conectando a eles por meio de fios de luz que botam dos nossos chakras do terceiro olho. Vamos doando e recebendo a energia do mais puro amor. E esse sol vai girando cada vez mais alto e mais forte, vai se unindo a outros sóis, que vão formando uma estrela de 6 pontas, que representam os irmãozinhos da fraternidade terceiro milênio, que dão sustentação aos trabalhos da nossa fraternidade e que estamos diretamente ligados. E agora vai sendo emanada dessa pirâmide multicolorida uma luz azul prateada que vai envolvendo os nossos lares. Vai sendo colocada sobre a nossa casa, formando uma cúpula protetora que vai protegendo todo esse espaço, mantendo esse ambiente um ambiente totalmente protegido. E cada um de nós vai recebendo um manto de luz na cor azul prateada, que vai nos envolvendo da cabeça aos pés, nos mantendo plenamente guardados, blindados e protegidos. E essa luz azul prateada vem com o reforço de uma luz amarelo-dourada, intensa, uma cúpula, um tubo isolante que nos mantém totalmente imunes a qualquer energia doentia e deletéria. Todas essas energias repostas, requalificadas, estão agora vibrando em nossa casa. Sejamos gratos por essas energias e agradeçamos aos mestres e mestras da espiritualidade por meio do mantra deixado pelo nosso Mestre Jesus e deixada pela nossa Mestra Maria, que é a conexão que nos mantém sempre ligados à nossa divindade maior. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem e ascensão. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus Pai e Deus Mãe. Bom, espero que todos tenham gostado de ter ouvido essa voz aveludada que a Lucinéia tem, né? Que é uma voz que traz uma calma, uma paz, uma serenidade. Parabéns, Lucinéia, pela sua abertura. E agora eu vou falar para vocês, como eu havia dito no início, né? Que o nosso tema ele tinha um título que era contraditório. E conforme a gente for narrando, vocês vão ver e vão perceber que nada tem a ver com o que nós sabemos e conhecemos de Jesus. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhe diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, e seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentro de vós não renuncia a tudo e que tem, e não pode ser meu discípulo. Isso são de Lucas, capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. Se nós formos olhar essas palavras, que tem como título, quem não odiar seu pai e sua mãe, vai olhar e vai falar, Jesus disse isso? Jesus quer que eu odeie meu pai, quer que eu odeie minha mãe, meus irmãos, e até a mim mesmo? Fica meio contraditório, né? Então eu vou pedir para a Regina falar um pouquinho para nós o que Jesus quis dizer quando ele falou, né, essas palavras para a multidão. Oi, Regina, vamos lá, minha querida. Bom, sobre a palavra odiar, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe, a palavra odiar ela foi escrita há muitos anos atrás, ou seja, na época que Jesus falou sobre isso, né? E pode ter sido escrita de uma forma indevida, ou a tradução não capta o seu verdadeiro significado. De qualquer forma, a gente pode traduzir como amar menos, né? Até tem exemplos, vários exemplos em vários trechos do Evangelho. Até tem uma interessante que eu estudando vi, né? Que na hora que Jesus ele foi crucificado, ele falou vários salmos. Desde a hora que ele foi crucificado até a hora que ele realmente desencarnou, ele falou em média de 30 salmos. E um dos salmos que ficou mais gravado no Evangelho foi o Salmo 22, que ele fala, Deus, meu Deus, por que me desprezastes? Então a gente põe no contexto que parece que Deus abandonou Jesus, mas não é isso. Ele estava recitando vários salmos e de repente o povo pegou, ou a pessoa pegou esse salmo em primeiro lugar. Então a gente não pode seguir à risca porque a gente não tem conhecimento dessa língua, né? Ele é povos diferentes, a gente teria que estudar bastante. Então, a família é um dever de nós, né? A gente tem que sempre amá-los. A gente escolheu nascer na família, então eu não vou odiar meu pai e minha mãe. Ninguém precisa concordar para conviver, né? Então, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua forma de dizer, seu modo de pensar. Porque mesmo que a gente não concorda, a gente tem que conviver, porque a gente está dentro desse contexto familiar, né? Temos que honrar, sim, pai e mãe. Da mesma maneira que hoje, que a gente tem em algum momento, a gente tem que falar uma palavra mais forte, ou no momento de que acontece alguma situação, você tem que falar alguma coisa para o seu filho ou para os seus pais, que não cabe no que a gente pensa, mas para que eles entendam, a gente tem que fazer dessa maneira, né?
falar um pouco mais firme, para que a gente possa colocar a nossa opinião, né? Renunciar a termos certeza, né? Ou seja, eu não só tenho certeza só eu, todos nós temos uma forma, uma certeza, uma maneira de pensar diferente. Por isso a gente sim, tanto que existe um mandamento, honrar pai e mãe. Então a gente tem que ter o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa certeza do que a gente quer, mas também como não colocar o nosso pensamento acima de tudo, principalmente dos nossos familiares. Então, é isso que ele quis dizer. Me siga, né? Vá a minha palavra, que a palavra de Jesus foi de amor e de compreensão, mas também honre seu pai e sua mãe. Agora até fiquei mais calma, né? Então, se eu for levar tudo que você disse aí para nós, a gente pode entender que houve um erro, né? Ou não é um erro, né? Divergências ou formas de como foi feito a tradução, né? De como foi, apesar que se a gente levar em conta, né? Em conta porque foi o tempo de quando houve ocorrido, das escrituras, todo o processo até chegar às nossas mãos, devem ter, né, passado de tradutor a tradutor, e assim muita coisa deve ter sido perdida, né? Se a gente for analisar, alguma coisa foi perdida. Então, é nisso que a gente tem que levar em consideração com essa palavra, então, né, Regina? Que é interpretação. Interpretação de texto, né? Vamos voltar na época da escola. Então, gente, com base de tudo que a Regina nos passou, a gente vai ver que nesse contexto, nesse texto, existe também um outro título que acaba causando também uma estranheza. Principalmente para a nossa cultura, que preserva, que tem como respeito a parte fúnebre, né? Da despedida dos seus entes, que é deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Então, a Lucinéia vai falar um pouquinho para nós, com essa colocação, o que Jesus quis passar para nós, né? Porque agora a gente está começando a entender que tudo é um ensinamento. Então, aqui também tem um outro, né? E para nós, Lucinéia, o que Jesus quis dizer, deixar os mortos enterrar os seus mortos? Então, Paulo, Jesus quis dizer para a gente ser solidário com aquele amigo que esqueceu que veio da espiritualidade e para a espiritualidade voltará. No momento em que ele perder um ente querido, que a gente o acolha, não queira impor a nossa crença a ele, porque nesse momento ele está sofrendo muito. Porque a crença do acabou, a morte acabou, nunca mais eu vou vê-lo, é o fim. Né? É muito triste, é muito sofrido para alguém que cria laços de amor muito forte. Então, para que a gente faça o acolhimento dessas pessoas, não tentem impor a nossa visão para eles. E nós que cremos, quem crê na questão do espiritismo, que nós somos um espírito e estamos aqui encarnados, a gente trata esse momento de forma diferente, fazendo todo o ritual, considerando, né, a presença dessa pessoa junto às pessoas queridas dela, mas entendendo que a gente está dando para essa pessoa um até breve. Então, a nossa parte, a parte de quem acredita no espírito, é se voltar para as orações no sentido de que esse ser que desencarnou, que ele se encaminhe, se encontre com a sua família espiritual, que seja conduzido, e que as pessoas que estão aqui, que sentem tanto essa perda, sentem tanto essa falta, sejam acolhidos também pelo plano espiritual. Tanto que a gente costuma dizer muito assim, né, que a pessoa vá com Deus, né, que seja acolhido pelo plano espiritual, e que a espiritualidade também acolha a família que aqui ficou. Porque é muito dolorido, né, a gente acreditar que é o nunca mais. E quando Jesus fala, permita que os mortos, ele está querendo dizer que as pessoas que não se lembram da espiritualidade, que da espiritualidade vieram e para a espiritualidade foram, realmente eles são mortos nesta fé. Não é que eles são ruins, não é que eles são cadáveres, não é que eles são mortos vivos, não é isso.
eles ainda não despertaram para essa fé, ou apenas se esqueceram. Mas que cabe a nós, cabe a quem acredita, fazer todo o processo de passagem, porque a gente acaba entendendo, né, Val, que a morte para a espiritualidade é como aquele barco que vai rumo ao horizonte. Enquanto nós aqui dizemos, olha, ele está indo, e agradece, né, por ter convivido com aquela pessoa aqui, ter aprendido tanto com ela, pessoas do outro lado dizem, ai, que bom, ele está voltando. Então é essa, os mortos enterrando os seus mortos. É verdade, é verdade. Essa sua visão que você falou do mar, né, do barco, das pessoas indo, né, e a gente se despedindo, mas do outro lado existe, né, uma outra história, uma outra vida, que agora essa pessoa vai fazer parte, né, e vai encontrar os seus também, que já foram antes. Realmente, é uma forma muito bonita, né, de se analisar e de se comparar. Gostei do jeito que você falou, achei muito bonito. É bonito e respeitoso, né, Val? Isso, bonito e respeitoso, que é algo de extrema importância hoje em dia, a gente ter esse respeito e entender esse momento, né? É que nem como você estava falando, da fé na base da espiritualidade, das pessoas que têm, né, a reencarnação, o processo que a vida continua como base de filosofia, que é o caso que acontece com nós, que somos espíritas, por exemplo. E como acaba ficando, Lucinéia, com as pessoas que não têm essa base reencarnatória, né, que não acreditam que a vida continua, né, simplesmente acham que acabou. Como que acaba ficando para essas pessoas? Como que você tem qual a visão que você tem disso? Então, a minha visão é a visão que a espiritualidade traz. E diz o seguinte, nada é via de regra. A gente não pode dizer ou céu ou inferno, ou seco ou molhado, ou isto ou aquilo. O que a gente fala é que, assim, tem pessoas que não precisam ter esta consciência ou declarar a sua fé para que elas estejam conectadas com essa lei de Deus, com essa lei de que a vida tem um sentido. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço alguns ateus, graças a Deus, que eles estão aqui encarnados, eles dizem não acreditar em Deus ou na espiritualidade, mas eles conseguem ter uma conexão respeitosa e harmoniosa com a natureza, uma socialização afetuosa com as pessoas e consegue ter uma boa relação consigo mesmo. Então, estas pessoas não precisam a todo momento estarem dizendo que acreditam em vida após morte ou que acreditam em Deus, porque eles fazem uma própria conexão. Então, estão tranquilos, eles estão fazendo aquilo que Deus colocou enquanto proposta para a gente, sem necessariamente ficar aí aos quatro cantos gritando no que eles acreditam, querendo impor ao outro, mas acreditam neles, na sua própria divindade, acreditam que a sua força venha e flua exatamente deles. Agora, as pessoas que não acreditam nem em si mesmo, nem na espiritualidade, acabam ficando muito tristes, né? Porque eles ficam vagando, procurando as respostas, os questionamentos, e isso é angustiante. Pensem que a espiritualidade, ela traz para a gente os 3 questionamentos que norteiam as perguntas, as grandes perguntas da humanidade. De onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. A espiritualidade, ela nos traz essas respostas. E quando a gente fala, da espiritualidade, a gente não está falando só quem vai lá no centro espírita, no centro de mesa branca. A gente está falando dessa espiritualidade universal, que está presente lá. Quando o padre está fazendo o seu sermão, quando o pastor está fazendo a sua pregação, quando a gente está fazendo as nossas novenas em casa, quando a igreja messiânica está fazendo o seu jorei, a espiritualidade, ela contempla tudo isso. Não é só no nosso centro. Então, ela vem responder para a gente que nós viemos, voltando à questão das 3 perguntas que são enigmáticas para a humanidade. De onde viemos? Da espiritualidade viemos, para a espiritualidade voltaremos.
né? Então, para onde iremos já está respondido. E o que estamos fazendo aqui? Nos aperfeiçoando, vivendo o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem. Todas as leis que movem a humanidade, que estão aí datadas para a gente por meio dos livros, dos códigos, elas são apresentadas para moralizar a sociedade, para que haja esse crescimento, o processo de desenvolvimento. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na lei de Talião, né, que é uma lei que veio para regular as relações sociais 1.700 anos antes de Cristo. E a lei de Talião, ela tem como base de você, da punição, ser muito coerente com o ato praticado. Então, o dente por dente, o olho por olho. Eu mato a sua cabra, você tem o direito de matar a sua cabra. Eu coloco fogo na sua colheita, você tem o direito de colocar fogo na sua colheita. Então, essa lei, ela veio para regular as relações sociais numa época em que as pessoas estavam na infância moral. Mas depois, em socorro a essa lei, veio a lei de Moisés, que trouxe para a gente novos ensinamentos e trouxe a presença do Cristo. E depois vem Jesus, com a lei do amor, que ela fecha todo esse ciclo para dar para a humanidade bases para que ela possa se reformular, aprender, se melhorar e aperfeiçoar. Então, o plano espiritual está sempre trazendo para a gente bases para que a gente possa sustentar a nossa fé e se desenvolver. Sim. Então, a pessoa que não acredita nisso se sente meio que órfão, não é isso? Sim, exatamente. Se sente perdido, né? Acaba se sentindo perdido e acho que a dor, né? Acaba tendo uma dor porque ele não tem uma base, não tem o que acolhe, não tem algo que lhe dê um aconchego no coração, né? Porque se é o fim, ele não tem uma crença, não, como você mesmo diz, não numa fé, numa religião específica, nem uma fé em si própria, em que tudo se encaixa, que o universo é perfeito e que as coisas são feitas de uma maneira para te trazer um equilíbrio, né? E uma tranquilidade, que tudo gera na base do equilíbrio, né? Se você não tiver isso, tudo que se perde se torna dolorido, e dolorido demais, né? E traz um certo desequilíbrio, né, Val? Exatamente. A gente fala que muitas vezes essas pessoas que ficam sem alguma crença, elas acabam ficando mortos em vida. Então é por isso que a fé é tão importante, né? No momento de te dar o alicerce, de suportar, de lidar com as questões que a vida apresenta. A espiritualidade, eu falo, gente, entender, estudar e conhecer é uma grande saída, né? Você não precisa ficar agregado a nenhuma religião específica, mas procurar ter o máximo de conhecimento possível para você ter as suas próprias convicções e entender quão maravilhoso que é essa criação que nós temos e que nós vivenciamos hoje no dia a dia. Verdade. Com esses temas que nós estamos vendo, né, que é, como eu disse para vocês, que é, digamos assim, um pouco polêmicos, tem assim, abandonar seu pai e sua mãe. Nós que já conhecemos, né, todo o carinho, todo o respeito que temos que ter com nossos pais, que isso já vem, né, de milênios atrás, né, com a base até de Jesus Cristo sobre o amor, somente o amor entre família, né, porque dali do seio da nossa família a gente consegue levar para fora. Então, mais uma palavra que causa uma estranheza, né, de ouvir que Jesus fala assim, abandona seu pai, abandona sua mãe, ou seja, abandone os seus, né, seus irmãos, seus filhos, também é de se estranhar, mas também tem como se explicar, né, Regina? Como que é essa explicação? Fala para nós. Então, Jesus fala, deixar pai, mãe e filhos, né? Quando Jesus pede para deixarmos pai, mãe e filho, isso não significa que a gente deve abandoná-los, né?
O que ele quis dizer é que devemos procurar ter a parte espiritual, né? Não nos ligarmos tanto na parte material. Até tem um alerta aí de Emmanuel, que essa frase foi psicografada pelo Chico Xavier, que Emmanuel fala da seguinte maneira: se os pais, parentes e amigos são incompreensíveis com o nosso modo de pensar, e esse modo de pensar nos deixam em lados opostos, temos que fazer o que nos faz bem, mas permanecer do lado deles, mesmo assim. Ou seja, ele quis dizer para a gente ter a nossa própria vontade, né? O nosso próprio pensamento, né? E respeitar o que nossos pais, nossos amigos, nossos parentes, eles pensam, né? Mas a gente tem que fazer o que a gente sinta bem, fazer com que eles entendam as nossas escolhas. De repente, a minha escolha é viver em outro país, é fazer um intercâmbio, ou nossos filhos estudar fora, ou nossos amigos morar fora por algum motivo. Então, a gente tem que ver que não deixar o sentimento, né? As afeições, elas não são quebradas porque a gente saiu de um lugar, de perto dessas pessoas, né? A distância não diminui o respeito que a gente tem por eles, né? Por exemplo, o pai e a mãe, meu pai e minha mãe veio de Portugal para tentar uma vida melhor. Não é por causa disso que eles não respeitaram quem ficou lá, eles mandavam dinheiro, eles tinham respeito de saber como estavam, né? A separação é necessária em alguns momentos, né? Para o progresso de cada um tem que procurar o seu progresso. A gente não pode querer que a pessoa fique perto da gente. Tem até o caso, por exemplo, de o casamento, né? A gente casa, vai constituir uma nova família, vai ter novos valores, que a gente vai ter vai ter filhos, que a gente vai passar outros valores. Então, o Espiritismo nos faz ver que esses laços não se rompem, né? De repente, a pessoa casa, vai morar em outro bairro, vai morar mais longe. Esses laços não se rompem nem pelo desencarne, né? Nem quando a gente se desencarna, esses laços se rompem, né? A família unida, mesmo nesses laços, nos fazem viver bem, a gente pensando, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, nós estamos afastados de algumas pessoas, mas a gente entra em contato, a gente tem os nossos princípios, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver o que está acontecendo, mas a gente tem que ter esses laços que não se rompem, né? E ele também quis dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente tem que, primeiro, ter nossa parte espiritual, ter o nosso pensamento, o que realmente nos faz bem, para depois a gente poder passar isso da melhor forma para os entes queridos. Porque a gente escolhe a família que a gente vem, né, Val? Sim. Exatamente, pela filosofia espírita, nós escolhemos os nossos pais, nossas mães, até para dar continuidade às nossas histórias antigas, né, do nosso passado, para dar a nossa evolução, para a gente seguir em frente e evoluir como seres melhores. E com tudo isso que você falou, Regina, eu me lembrei de um ponto interessante que acontece até hoje, né, das pessoas que migram, né, os imigrantes, aqueles que vêm de outro país, como você citou, seus pais, como as pessoas que vieram do Nordeste, de outros estados, em busca de uma vida melhor. Então, fala pra gente, então, de acordo com essa passagem, eles podem se sentir tranquilos, que eles não são considerados frios, que eles não foram maldosos, porque deixaram as pessoas para trás, as famílias, né? É isso que você está querendo dizer para a gente? É isso mesmo. Esses pessoas que vêm de outros, principalmente dentro do Brasil, né? Que vêm de outros lugares, de outras regiões, por exemplo, vou para São Paulo porque lá eu vou ter uma vida melhor, né? Que a gente tem bastante imigrantes aqui em São Paulo.
Por quê? Porque eles vão tentar mandar dinheiro para que a família onde esteja receba uma vida melhor. Então, a gente tenta migrar, tenta a vida melhor, né? Foi o que eu falei. De repente, se meus pais não tivessem vindo para o Brasil, eu estaria na roça agora. Será que eu teria estudado? Né? Porque eles são da roça, ele capinava lá, plantava, colhia, como dizia minha mãe, tocava vaca, né? Então, quem sabe se eles não tivessem tentado uma vida melhor para eles, eu estaria lá também na roça. Então, é sempre para melhor. Não, a gente não rompe os laços de afeto. A gente tenta melhorar a vida das pessoas que vão estar no nosso lado para que tenha um retorno, né? É um retorno para que a gente melhore a nossa vida espiritual e financeira, claro, né? Exatamente. Então, tudo trata da nossa evolução. A gente tem que entender que para evoluir, às vezes não é ficando no mesmo espaço, no mesmo lugar. Às vezes tem que ter uma dispersão, né? Alguma parte, alguém aí da família sempre... É difícil você conhecer uma família que não teve alguém que teve que ir para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país, né? É evolução acontecendo. Agora eu vou pedir, então, para a Lucinéia falar para a gente também de uma parte que, digamos assim, é que eu li e mais me apeguei, né? Vamos dizer assim, eu mais me apeguei. Por quê? Quando você escuta Jesus dizer que ele não veio trazer a paz, né? Como assim? Como Jesus não veio trazer a paz? Se para todos nós ele é a própria paz, né? Então, é uma das últimas partes que tem aqui no Evangelho, onde ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a sua filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Então imagina você ouvir umas palavras assim duras, né, como essa de Jesus. O que ele quis dizer para a gente, Lucinéia, com essas palavras, com esse tom que parece ser tão duro, né? E tão adverso de tudo que nós conhecemos do Mestre? Parece ser adverso, mas essa é uma das passagens mais lindas do Evangelho, que muito me encanta. Porque quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, ele veio acolher os anseios daquela sociedade, naquele momento, que se sentia angustiada com as pregações que aconteciam na época, com as relações sociais, que aconteciam naquele momento. Então, já há muito tempo clamavam aos céus, clamavam à espiritualidade que fizessem a intercessão. E Jesus, quando vem, ele precisava chamar a atenção das pessoas. Porque muitas pessoas na época acreditavam que a ruptura e a mudança só ocorreria por meio de uma guerra. É óbvio que nessa época a gente já também tinha as pessoas que já tinham avançado dentro do seu padrão de desenvolvimento moral e já pensavam de outra forma, já agiam conforme a lei do amor. Mas existiam pessoas que não. E como Jesus mesmo disse, ele veio para os doentes, não para os sãos. Então ele precisava chamar a atenção dessas pessoas. Então ele diz, eu não vim trazer a paz. E aí chamou a atenção das pessoas no sentido de falar, bom, então ele vai fazer a revolução. E Jesus diz, eu vim trazer a divisão. Essa divisão, até então entendida pelas pessoas da Terra, como uma forma de separar famílias, separar reinos, separar nações, porque acabava sendo isso mesmo, né? A fala de Jesus trazia uma ruptura de pensamentos, de ponto de vista, trazia um novo olhar para as relações sociais que se estabeleciam. Mas o plano terreno e o plano espiritual, eles agem concomitantemente. Então, enquanto começavam a ter rupturas aqui na Terra, no sentido das pessoas atentarem para aquilo que Jesus pregava, saindo da lei de Moisés, porque a lei de Moisés é aquele processo que vem para as pessoas que já tinham uma consciência
de que existia uma força maior, uma força superior que regia a tudo e que a gente precisava seguir algumas regras. Então, quando chega a lei de Jesus, que ele começa a falar, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão, veio trazer uma ruptura, para que se encerrasse um ciclo vicioso que movia as relações sociais, que vinha com lei de Talião, depois a lei de Moisés abrandando, mas que a gente entrasse num outro ciclo, um ciclo virtuoso da lei do amor. Então, nós tínhamos naquela época essas três leis regendo as relações sociais e regendo também as propostas reencarnatórias do pós-vida. Como é que eu vou dizer isso para vocês para deixar mais claro? As pessoas que viviam sobre a lei de Talião são pessoas que acreditam que aquilo que você faz precisa ter uma resposta na mesma proporção. Então é assim, vive julgando o outro. Ele fez errado porque todo julgamento predispõe uma punição e as pessoas levavam a sua vida na base do julgamento com o outro. Quando essas pessoas desencarnam, que tomam a consciência da vida, né, a consciência plena, porque nós aqui estamos em estado de semiconsciência. Quando você desencarna, você passa para o estado de consciência plena. Quando essas pessoas iam fazer a avaliação da sua vida, percebiam o quanto tinham feito e achavam que era justiça, né, trazer para si as consequências daquilo que ele tinha feito. Exemplo, aquele negócio que as pessoas falam muito, ó, joguei pedra na cruz. Vamos pegar só para ilustrar. Faz de conta que aqui você jogou pedra na cruz. Aí quando você desencarna, você faz a passagem, você percebe que você jogou pedra na cruz, você toma consciência. E aí, a sua próxima encarnação, o seu projeto reencarnatório vai ser pautado nessa questão de você ter jogado pedra na cruz. Então você traz para si situações onde você seja apedrejado. Passamos essa lei? Vencemos? Aí chega a lei de Moisés. A lei de Moisés, são para pessoas que precisavam ter sempre a orientação daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito. Tem a consciência de um Deus maior que norteia as relações, mas só que precisa ser sempre lembrado. Então, eles ficam sempre sob uma doutrina. Assim, posso trabalhar? Ah, trabalhar você pode. Posso estudar? Estudar você pode. Posso matar meu amigo? Não, matar você não pode. Então, volte lá na lei para regular as situações. E vem a lei de Deus, que é essa lei do amor. Então, quando Deus fala, quando Jesus fala, eu vim trazer a ruptura, eu vim encerrar esse ciclo e dar para vocês uma outra possibilidade de mover as suas relações, que é o dar a outra face, olhar de outra forma, ver por outra perspectiva aquilo que o seu irmão fez para você. Entender que qualquer coisa que ele faça para você, que você se sinta prejudicado, e esse prejuízo a gente tem geralmente movido pelo sentimento de orgulho, né? Tudo aquilo que ele fez para você, ele não fez para você, ele fez para ele, porque ele se encontra na infância moral. E que cabe a gente ver de outra forma, entender que cada um está aqui vivendo um processo de desenvolvimento e aprendizagem e todos vamos evoluir, que nós também estamos no nosso processo. Então, perdoar o outro é perdoar a si próprio, porque quando a gente se perdoa, a gente percebe que a gente não tem nada para perdoar no outro, porque cada um está no seu processo. Então, eu vim trazer a divisão, significa que eu vim reformular a forma com que vocês pensavam até hoje, e não é só uma ruptura, né? É um melhorar essa forma que a gente pensava até agora, melhorar a nossa qualidade de vida. Obrigada. E Regina, você, com base de tudo que você passou, né, das suas palavras, das suas informações, que conselho que você traria para a atualidade, para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão nos ouvindo? Então,
Jesus, ele veio trazer a igualdade, né? A forma de pensar mais aberta, ou seja, sem preconceitos, né? A gente tem que ter o pensamento mais aberto, mais direto, se adaptar a mudanças, né? Ter a consciência que a gente pode mudar, mas essa mudança trazer para nós se adaptar a ela. Não adianta a gente querer só mudar, né? Falar assim, eu mudei. Mas, de repente, eu não me adaptei. Quando acontece alguma coisa igual, eu ajo da mesma maneira antes da mudança. Então, a gente aprende isso, que a gente tem que mudar, mas se adaptar. Mudar o pensamento, mudar as atitudes, tentar mudar a situação, né? A gente tentar não falar problemas, né? Eu tô com aquele problema. Não, é um desafio. Sou desafiada a a fazer alguma coisa que naquele momento me traz uma tristeza ou me traz uma mágoa, mas eu tenho que me desafiar. Fazer, como disse a Lucinéia, a nossa reforma íntima, né? A fé espírita, até tem uma frase aqui que eu achei interessante, que a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo, né? A gente tem que dialogar com os diversos saberes. Eu tenho que dialogar com uma pessoa que fala de uma maneira, para ver se você tem que ter sua própria opinião, montar o seu jeito de agir, o seu valor, mas ouvindo outras pessoas para você poder construir aquele seu pensamento, né? É a interação entre o ser humano, o saber humano com o saber espiritual, né? A fé espírita há de ser constantemente atualizada e renovada. Então é isso que Jesus vem dizer, principalmente na divisão, né? Na parte eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer a divisão, ou seja, cada pessoa tem o direito e tem o saber de pensar de uma maneira. Eu vou pegar esse pensar para mim, vou constituir o meu pensamento e vou reformular toda a minha visão junto com as outras pessoas, né? A gente, na nossa vida, vê várias religiões, né? Conhece uma religião, vamos pôr o exemplo de religião, conhece uma religião, conhece outra. Meus pais são católicos, tenho primos que são evangélicos, presbiterianos, e você vai olhando cada item de cada religião e vai montando e vê qual que se aproxima mais do que você tem dentro do seu coração, por exemplo. E para mim foi a espírita que me completou, né? Moralmente, para que eu seguisse uma linha de que Jesus disse para nós, né? Essa linha se assemelhou mais ao meu pensamento. Então, realmente você tem que aceitar os outros pensamentos, mas formular o nosso, né? Então, eu acho que isso é o principal que Jesus veio trazer. Exatamente. A gente tem que levar em consideração as nossas mudanças, as nossas adversidades, né? Como foi deixado pelas meninas aqui. Todo o trabalho, né? Todo o projeto de Jesus foi para nos ensinar a amar, para que nós possamos evoluir de uma maneira mais correta, com mais segurança, com base no amor. Todas as vezes que vieram anteriormente, né? Elas vieram primeiro para organizar uma sociedade, vamos dizer assim, nos organizar. Sim. E quando as sociedades em si estavam organizadas, veio Jesus para nos ensinar a amar, né? Aí a gente vai começando a perder um pouco aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? A questão que nós temos que realmente nos martirizar e começar a entender que nós somos uma centelha divina, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à sua imagem e sua semelhança, que é amor, né? Em primeiro lugar, ele é amor. Então, se ele é amor, vamos nos ensinar, primeiro, vamos nos amar, vamos nos conhecer, vamos nos adaptar como ser humano,
para poder passar isso para os que estão ao nosso redor, né? E essa questão de migrar, de ir, de estar em lugares diferentes, foi necessário desde o início, porque senão os apóstolos, como nós conhecemos, tiveram que sair por aí espalhando a palavra, porque senão todo o ensinamento de Jesus iria ficar fechado somente, né, no território deles. Eles tiveram que sair por aí desbravando, né, o mundo para passar essa mensagem, para que chegasse a todos os pontos, a todos os continentes, né? Então já começamos por ali a lição, né, de ter que abandonar seus entes, abandonar, né, sua família. E Jesus fez isso quando ele saiu para pregar, né? Ele amava a família, amava Maria, sim. Mas ele tinha um compromisso maior com a espiritualidade, ele tinha uma visão de que, além dos laços de sangue, existia um laço espiritual com toda a humanidade, que se fazia necessário, né? E que nós temos que ter isso hoje em dia, né? Nós temos os nossos laços sanguíneos, nós temos as nossas famílias, em ocasiões nós vamos ter que dispersar, de ir e de deixar ir, né, também os nossos entes, para que se ocorra a evolução, não somente a evolução material, mas como a evolução espiritual, né, que através de toda essas situações que as palavras são levadas. Hoje a gente tem a tecnologia, né? Olha, nós aqui online, mas para que isso acontecesse também teve que ter alguém para desbravar e ter esse conhecimento para trazer a tecnologia hoje em dia para nós, que não está sendo usada por várias casas, né? Por vários trabalhos sociais também. Então, em tese, foi tudo isso que nós quisemos. Opa, tá vendo? Deu um trava-língua passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa palestra. Vou pedir para as meninas também se despedirem de vocês. E no final, né, de toda essa conversa gostosa, vamos ter uma oração de despedida com a Regina, né? Ela vai fazer uma oração gostosa para a gente. Então, eu vou pedir agora, então, para a Lucinéia já fazer sua despedida. Obrigada, Lucinéia, pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua voz aveludada na oração de abertura que eu amo. Diga, minha querida. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e gostaria de deixar vocês assim com uma mensagem de carinho e de afeto, que trazendo a consciência de que só enterra os mortos quem acredita que a morte aconteça, né? E tenham claro que a nossa vida ela tem essa sequência, que a nossa vida é infinita e que a melhor forma da gente evoluir é trazendo esse amor que Cristo deixou pra gente como presente mesmo, a gente se apropriar dele. Entendendo a máxima que ninguém dá o que não tem, sejam amor por vocês mesmos. E aí a gente vai ver que a vida muda, a sociedade muda, o mundo muda e a gente se melhora. Muito obrigada pela oportunidade, até a próxima. Até, Lucinéia. Regina? Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui passando algum conhecimento que a gente também está estudando, né? Obrigada e até a próxima palestra. Então, gente, vamos ficar agora com o encerramento, o coração que a Regina preparou para nós. Muito obrigada pela atenção e o carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até mais. Vamos respirando calmamente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aprendizagem, onde estudamos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos recebendo Jesus, onde Ele vem nos abraçar a cada um de nós, com um abraço amoroso. Esse abraço fortalece a nossa fé, onde tudo passa. E com essa fé inabalável e em gratidão, vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou quando esteve aqui encarnado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
e seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Vamos recebendo também um manto azul prateado de proteção da nossa Mãe Maria e com sua oração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem e ascensão, que assim seja. E graças a Deus e graças a Deus, e que assim seja.